Beleza, pessoal. Vamos agora para mais um conteúdo, conjuntos numéricos. Vamos para uma breve história aqui. O homem sempre teve a necessidade de se organizar e administrar seus bens de forma a não ser enganado. Então, perceba para essas duas figuras uma certa semelhança, mas olha só, essa primeira é o homem criando animais. Aqui ele não tinha noção exatamente de quantidade, ele só fazia apenas o que? Uma assimilação, apenas uma associação de quantos animais ele poderia ter, mas ele não sabia a quantidade exata. Aí com o tempo o homem foi se adaptando. Aqui percebam nessa figura que a mulher tem aqui várias pedras e aqui segura alguns objetos. Então essas pedras representam uma quantidade de algum objeto ou de algo que ela esteja assimilando, associando. Então isso aqui representa algo a mais do que além de pedras ao chão. Então essa necessidade de administrar, de contar, é que fez surgir os conjuntos. E as primeiras formas de associação foi as mãos. Então as mãos era aquela utilizada para contagem rápidas, que foi o primeiro sistema de contagem. Só que as mãos também já não era suficiente, porque dependendo da quantidade, não tinha condições de pegar e fazer a comparação apenas utilizando as mãos. Então surgiram um novo tipo de escrita, que depois dos riscos em madeiras e ossos. Então era muito comum encontrar ossos com marcações, madeiras com marcações. Tudo isso significa o quê? Representava uma quantidade, uma associação. Mas com o tempo o homem tende a evoluir. Então aqui nós temos agora símbolos para associar valores. De 1 a 9 temos traços, mas imagine 10 traços, 11 traços. Então para representar um número seria muito espaço, né? Não seria nada cômodo. Então o homem fez com que o valor 10 não fosse mais traço, e sim uma representação diferente, que esse símbolo bem aqui. Se por 10 e já tiveram que pensar em um símbolo novo, imagine por 100, por 1000, por 10.000. Então cada um tem a sua representatividade. Aqui o 100, esse símbolo. O 1000, esse símbolo. E assim sucessivamente, até 1.000.000 tinha um símbolo. E com a associação desses símbolos, a justaposição e formava os demais números. Então, com a combinação desses símbolos, formavam-se assim os números restantes, mas que mesmo assim ainda era um pouco nada satisfatório. Alguns utilizavam símbolos para representar as quantidades, como eu acabei de falar. Desde muito tempo, o homem sempre teve a preocupação em contar objetos e ter registros numéricos. Desta preocupação surgiram os conjuntos numéricos. Como eu falei, sempre algo surge através de uma necessidade. É a partir da necessidade que o homem procura uma solução. Então a solução para esse tipo de organização foi os conjuntos numéricos. Aqui nós temos uma pequena representatividade dos conjuntos numéricos, que não vamos ver mais na frente, que é os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Aí vamos estudar primeiro o conjunto dos números naturais, porque foi o primeiro, que era aquela contagem rápida. Reunindo todos os números naturais, formamos então o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, ou pelo símbolo que vocês vão ver mais na frente. Aqui. Então os naturais começam do 0 e vai até o infinito. Só números de associação no dia a dia. Assimilações, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, do 1 para frente representa certa quantidade e o 0 representa a ausência de algo. Quando você não tem algo, então você tem 0.
sucessor de um número natural. Então, se eu tenho um valor n, um número n, o sucessor de n, basta pegar o n e somar com 1. Então, podemos perceber que o sucessor de 4 é 5, porque 4 mais 1 é 5. E assim se aplica a todos os números naturais. O único que não é sucessor de ninguém é o 0, mas os demais todos são sucessores de algum número natural. O 6 é o sucessor de 5, e assim sucessivamente. O conjunto dos números naturais diferente de 0 é representado por n asterisco. O asterisco na matemática significa eliminar o zero do conjunto. Exemplo: naturais com asterisco é igual, os naturais normais começam do zero até o infinito, e já os naturais não nulos começa do 1 em diante. O zero não está devido à presença do asterisco. Números naturais pares e ímpares. Números naturais pares, qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Exemplo: 10 termina com 0, 22 termina com 2, 34 termina com 4, 16 termina com 6 e 28 termina com 8. Então, assim sucessivamente. Então, todo e qualquer número que terminar com 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de números pares, naturais pares. Números naturais ímpares, qualquer número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, para você olhar se o número é ímpar, basta olhar para o último algarismo da direita. Então, ele vai indicar se o número é par ou se é ímpar. Se terminar em 1, 3, 5, 7, 9, é ímpar. Se terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, é par. Exemplo de ímpar: 31 termina com 1, 43 termina com 3, 15 pois termina com 5, 27 termina com 7, 39 termina com 9. Então, esse é algum exemplo de números ímpares. Conjunto dos números inteiros, letra Z. São todos os números que pertencem ao conjunto dos naturais mais os respectivos opostos negativos. São representados pela letra Z, e nós temos aqui o conjunto formado 0, 1 e o oposto de 1, 2 e o menos 2, 3 e o menos 3, 4 e menos 4 e assim sucessivamente, sempre natural com o seu respectivo oposto. Então, o conjunto dos inteiros possui alguns subconjuntos. Eles são inteiros não negativos. Então, aqui eu escrevi todos os inteiros normais e eu vou tirar os negativos, e aqui é não negativo. Nós temos o seguinte: vou tirar aqui o 1, vou tirar o menos 2, quer dizer, eu tirei o menos 1, menos 2, menos 3, o menos 4 e todos os menos que possuírem o conjunto Z. Então, se eu tirei todos os números negativos, que ele não quer o negativo, sobraram quem? 0, 1, 2, 3, 4. Então, esses elementos em diante são os inteiros não negativos. Agora, eu vou tirar os inteiros não positivos. Então, vai acontecer a mesma coisa. Desenhei aqui, coloquei aqui o conjunto dos números inteiros. Agora eu vou tirar os positivos. Por que eu vou tirar os positivos? Ele não quer os positivos, então eu vou tirar os positivos. Se eu tirar o positivo, eu vou tirar quem? O 1, vou tirar o 2, vou tirar o 3, vou tirar o 4, vou tirar todos os que estão posteriormente ao 4. Então vai sobrar quem? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 em diante. Esse conjunto, esse subconjunto dos inteiros é chamado de inteiros não positivos. Inteiros não negativos e não nulos. Então aqui são duas coisas, a interseção
Ele quer tantos os não negativos e os não nulos. Olha só, como eu falei, apareceu o asterisco, elimina-se o zero do conjunto. Então aqui eu vou eliminar logo o zero desse conjunto. Se eu eliminar o zero, por quê? Porque apareceu o asterisco, então o zero não pertence. Agora ele não quer negativos, então eu vou tirar todos os negativos. Tirei. Pronto. Então eu tirei do zero e todos os negativos. Sobraram quem? 1, 2, 3, 4. Então esse que sobraram aqui adiante são chamados de inteiros não negativos e não nulos, porque não tem negativos e também não tem o zero. Inteiros não positivos e não nulos. Mesma coisa, ó. A simbologia: inteiros não positivos, então só quer só os negativos, e não nulos não tem o zero. Então aqui ele queria só os positivos, ficaram só os positivos. Aqui ele vai querer só os negativos. E o zero também vai ter que sair, porque é não nulo, ó. Aqui o asterisco bem aqui, então vai eliminar todos os positivos e mais o zero. Eliminei. Pronto. Quando eu eliminei todos os positivos do zero, restaram quem? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Então esses valores são os inteiros não positivos e não nulos. Vamos olhar agora para números opostos ou simétricos. Números opostos ou simétricos são números que estão à mesma distância de O. Nesse caso aqui, que é da origem, ou do zero, né? Nesse caso. Então, a mesma distância de zero. Vamos olhar bem aqui. Ó, notem que a distância do 6 para o zero é a mesma distância do menos 6 para o zero. Então eu falo que o 6 é simétrico ao menos 6 em relação ao zero. Um outro exemplo, se eu pegar bem aqui do 0 ao 4, essa distância vai ser igual a 0 ao menos 4. Então eu falo que o 4 é simétrico ao menos 4, já que ambos possuem a mesma distância para o elemento zero, para o algarismo zero. Então aqui é o simétrico ao 7. O simétrico ao 7 vai ser o menos 7. E assim sucessivamente. Então o simétrico é nada mais nada menos que dois valores que mantêm a mesma distância para a origem. Então aqui nós temos exemplos. Eu botei aqui 7 e menos 7. Eles são simétricos. Outro, menos 6 e 6. Então é só pegar o natural mais o seu oposto. Eles são simétricos entre si em relação à origem. O que é o módulo de um número? O que é o módulo? Aí tem ali, o módulo é o valor que representa a distância entre esse número e o zero. Então quer dizer que o módulo não tem nada a ver com o sinal, e sim a distância daquele valor até o zero. Isso é o módulo. Então o módulo é uma distância até a origem. Vamos olhar bem aqui. A distância do menos 4 para o zero é a mesma do 4 para o zero. Então eu posso dizer que ambos possuem o mesmo módulo. Tipo, do 0 até o 4, eu vou pular quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 espaços. Então eu falo o quê? Que o módulo de 4 é 4. Mas qual é a distância do menos 4 para o zero? Também é 1, 2, 3, 4. É também de 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Então, já que também a distância do menos 4 para o zero também é 4 unidades, então eu posso dizer que o módulo de menos 4 também vai ser 4 unidades.
Então percebam que, como se trata de distância, nunca a resposta vai ser negativa, porque não existe uma distância negativa, a distância sempre vai ser positiva. Como indicamos o módulo de um número ou valor absoluto? Módulo também pode ser chamado de valor absoluto, já que é a distância. Então, pessoal, eu já mostrei bem ali em cima que o módulo ele é escrito como? Através de duas barras. Você coloca o valor dentro e coloca duas barras externas. Isso significa módulo. Colocamos esse número entre duas barras verticais, como eu tinha mencionado lá em cima. Aí então, posso botar bem aqui o exemplo. Então, módulo de menos 7. A distância do menos 7 para o zero é o próprio 7. Módulo de 7. Ora, o módulo de 7 é a distância do 7 para o zero, que também é de 7 unidades. Então, com isso, nós podemos passar adiante e sabemos que módulo é isso, é uma distância. O exemplo já botei ali na questão passada. Uma forma também de resolver seria o seguinte, módulo de 3, continua 3. Vou pegar aqui módulo de menos 3, eu posso escrever como menos 3, essa é a definição, aí menos com menos fica mais. Então, o módulo de menos 3 é 3. Então, quando o valor for negativo, o algarismo, basta multiplicar por menos, né? Aí menos com menos, mais. Aí a distância vai ficar positiva. Aí aqui, tomando os inteiros a igual a menos 3 e b igual a 2, calculamos. Então, aqui tem vários exemplos. Aqui eu tenho a mais b de forma que não tem módulo. Então, é só pegar o a. Quem é o a? O A ele falou que é menos 3. E quem é o B é 2. Então, no lugar do A eu vou botar menos 3 mais 2. Isso aqui vai gerar menos 1. Agora, A vezes B. Mas quem é o A? É menos 3, pela questão. Menos 3 vezes o B, que é 2. Se eu resolver isso aqui, vai dar menos 6. Agora, quem é A menos B? Menos 3 do A, menos o valor de B, que é 2. Menos 3 com menos 2, vai dar menos 5. B menos A, quem é o B? É 2. Menos o A, que é menos 3. Mas percebam que vai ficar dois sinais um próximo ao outro. Coloca o parêntese. Aí faz 2, aí menos com menos dá mais, vai ficar 3, isso aqui vai gerar 5. Menos A, olha, é só pegar o menos, repetir e botar o valor de A, que é menos 3. Só que menos com menos vai ficar mais. Menos B, menos, quem é o valor de B é 2, então fica menos com mais, vai dar menos. Módulo de A, módulo, mas quem é o A? É menos 3. Então vai ficar, se é negativo, eu multiplico por menos para poder mudar o sinal, já que é módulo, aí menos com menos fica mais. O módulo de B é o módulo de 2, que é o próprio 2. Agora bem aqui, temos o módulo de B menos A. Só que B menos A já foi feito já, O B menos A é 5, então posso aproveitar esse valor e jogar aqui logo. 5. Porque já fiz B menos A bem aqui. Então o módulo de 5 vai ser o próprio 5. E A menos B? A menos B já foi feito. Está bem aqui, que deu menos 5. Mais o módulo, quando é negativo, eu multiplico por menos para mudar o sinal. Aí menos com menos, mais. Então o módulo de A menos B também vai ser igual a 5. Agora bem aqui, adição e subtração, regras.
Vamos aprender aqui algumas regras, apenas uma pequena revisão. Números positivos eu vou representar pelo símbolo mais, e o número negativo eu vou representar pelo símbolo menos. Aí tem aquela regrinha, sinais iguais, soma e repete o sinal. Isso aqui quando for na adição ou subtração. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Vamos aqui. Então se eu tiver um exemplo, sinais iguais, eu tenho menos 2 com menos 3. Aqui eu vou ter mais 3 mais 5. Depois eu vou botar menos 7, menos 2. Então, ambos têm os sinais iguais. Menos e menos, mais, menos e menos. Isso aqui eu estou operando na adição ou subtração. Aqui, perceba o seguinte. Pela regra, sinais iguais. Ó, menos e menos. Ele faz soma e repete o sinal. Aí nós temos o seguinte. Vou somar primeiro 2 com 3, 5. E vou repetir o sinal de menos, porque os sinais são o quê? Iguais. Então, soma e repete o sinal. Aqui, os sinais são iguais? São, porque quando é positivo, não preciso colocar. Se eu não estiver sozinho, significa que é positivo. Aí, se eu somar, soma pela regra, então vai dar 8. E agora eu vou repetir o sinal de quê? De mais. Mas como já é positivo, eu não preciso botar o sinal de mais. Aqui, menos 7 e menos 2. Opa, sinais iguais. Eu faço soma e repete o sinal. Vou somar 7 mais 2. 9. E o sinal aqui vai ficar de menos. Aí, pessoal, isso aqui é uma regrinha que você tem que lembrar, né? Mas como é que eu faço isso no dia a dia? No dia a dia você pode associar o quê? O mais é o que você tem, que é seu. E o menos é o que você deve. Então, com essa regra de o que é seu, com o que você deve, fica fácil de entender aqui, ó. Vamos lá. Aqui é outra forma. Menos 2 e menos 3. Então, se é menos... Você está devendo. Está devendo quanto? 2. Menos 3. Está devendo ainda 3 também. Então, você não deve só 2. Você deve 2 e deve 3. Se você deve 2 e deve 3, a sua dívida vai aumentar para 5. Como você está devendo, fica menos 5. Aqui, você tem mais 3 mais 5. Então, é o que você tem, ó. Você tem 3 e vai receber mais 5. Então, você vai ter conta agora 8. Então, 8 positivo. Agora aqui, deve 7, vai ali e faz outra dívidazinha de 2. Se você deve 7 e depois passa a dever mais 2, né, porque é menos, então você está devendo. Então, no total, você vai dever quanto? 9. Se é dívida, menos. Então, menos 7 com menos 2 é menos 9. Vamos agora para sinais diferentes. Pela regra, subtrai e repete o sinal do maior. Então, se eu botar menos 7, mais 7, menos 5. Vou botar menos 5, mais 9. Vou botar agora 4, menos 7. E 7 mais 7 menos 1. Aqui, os sinais são diferentes. Um é positivo e negativo. Negativo, positivo. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Mas vamos lá. Pessoal, quando está sinais diferentes, não precisa nem decorar não. É só olhar. Seguir a mesma regra do anterior. O positivo é o que você tem, é seu. E o negativo é o que você deve. Então, nós temos o quê? 7 positivo. Eu tenho 7, mas eu estou devendo quanto? Estou devendo 5. Então, se eu tenho 7 e estou devendo 5, eu vou pagar o que eu estou devendo. Então, se eu pagar 5, me sobra quanto ainda? 2. Então, o 2 é meu. Então, é positivo. Agora aqui, eu estou devendo 5, mas eu tenho quanto? 9.
Se eu estou devendo 5 eu tenho 9, então eu vou pagar os 5 e ainda vou receber o quanto de volta? 4. 4 positivo, então menos 5 mais 9 é 4. Aqui, estou devendo 7 e vou pagar 4, que é positivo. Se eu estou devendo 7 e vou pagar 4, ainda vou continuar devendo, só que agora eu não vou dever 7. Vou dever agora quanto? 3, porque eu já paguei 4. E aqui, estou devendo 1 e pago 7, então vou receber quanto de volta? 6. Então, essa é a regra básica, mais é o que você tem, é seu, que você vai pagar, e o menos é o que você deve. Conjunto dos números racionais, apresentado pela letra Q. A necessidade de operar com grandezas que nem sempre podem ser representadas por números inteiros levou à criação dos números racionais. Então, como eu falei bem no início, sempre para haver uma criação, há uma necessidade. Então, a necessidade faz com que o homem evolua a cada momento. Então, surgiu os naturais, não foi suficiente, criaram os inteiros, só que os inteiros também não foram suficientes, então tiveram que criar mais um conjunto, que agora é o conjunto dos números racionais. Aqui nós temos os racionais, são que números fracionários. Então tudo que pode ser expresso por meio de uma fração de A dividido por B, onde esse A e B seja inteiro e o denominador em frente de zero, nós temos um número racional. Vamos supor bem aqui um exemplo: 4 sobre 3 é racional. Por quê? Porque eu consigo expressar através de uma divisão de números inteiros. O 7 é... Mas peraí, será que o 7 é? Isso aqui fala números fracionários. Mas o 7, posso escrever ele 7 dividido para 1. Essa divisão dá 7. Então, se isso é a mesma coisa, só que representado de forma diferente, eu posso dizer que o 7 também é racional, porque eu consigo expressar o 7 através de uma fração de dois valores inteiros. Existem infinitas formas de apresentar o 7. Eu posso botar como 14 dividido por 2, que também dá 7. Então, é uma outra forma de escrever o 7. Então, qualquer valor que você consiga expressar através de uma divisão, onde o numerador e o denominador seja inteiro e o denominador de frente zero, eu tenho um número racional. Então, aqui eu tenho infinitos. Divisões como essas são definidas com a introdução do conceito de número racional. Temos bem aqui, conjunto dos números racionais. Todo número que pode ser escrito na forma fracionária, como já havia mencionado, com denominador e numerador inteiros e denominador em frente de zero, esse conjunto vai ser chamado de conjunto dos números racionais. Então, é todo número que pode ser escrito na forma fracionária com denominador e numerador inteiro e denominador diferente de zero. Então, aqui, observe isso. Tem que ser o quê? Inteiro. E o denominador tem que ser diferente de zero. Aqui, que é o conjunto dos números racionais, é igual a x, tal que x pode ser expresso através de uma divisão de A por B, com A, que é o numerador, e o B, que é o denominador, pertencente aos inteiros, com B diferente de zero. O denominador não pode ser zero. Então, isso aqui é uma forma de expressar o conjunto dos números racionais. Aqui nós temos o exemplo. Todos esses valores são racionais. Por quê? Olha só. 0
Então, se eu pegar 0 dividido por 4 dá 0, 0 dividido por 5 dá 0, 0 dividido por 100 dá 0. Então, como eu consigo expressar o 0 por meio de uma fração, com denominadores e numeradores inteiros, eu posso dizer que esse valor ele é racional. Então, aqui nós temos menos 0,444. Isso aqui é uma dízima que vamos ver mais na frente. E toda dízima periódica, ela é racional. Menos 2, sim, porque eu posso expressar o menos 2 por meio de uma fração. Menos 4 dividido por 2, está menos 2. Menos 3,2, eu posso escrever 32 sobre 10. Então, isso aqui também é racional. É fração? São inteiros? É racional. Aqui também, sim. Vamos ver na frente mais o que? Que os racionais ele pode ser números com vírgulas, né, sendo exato ou através de dízima periódica, chamado de finito, aqui porque tem fim, e o infinito, que são as dízimas periódicas. Números decimais exatos são racionais. Então, todo número decimal exato são racionais. Mas, como seria isso? Olha só, se eu pegar aqui 1,2, é um decimal exato. Por que 1,2 é um decimal exato? Porque aqui tem a vírgula e aqui tem uma exatidão, ou seja, tem fim. Então, é uma coisa exata. Então, isso aqui eu posso escrever 12 dividido por 10. É só contar. Tira a vírgula e acrescenta um zero. Fica 12 sobre 10. Se eu pegar bem aqui 0,05, percebam que eu tiro a vírgula, aí sobra quem? 5. Vou dividir, que tem quantas casas? 2. Então, vou dividir por 100. Então, 0,05 é a mesma coisa que 5 sobre 100. Isso aqui é um decimal exato. Tem fim. E assim sucessivamente. Números decimais periódicos são racionais. Então, como eu falei, os racionais ele pode ser formado pelos decimais exatos, que são esses que dá para transformar em denominadores múltiplos de 10. E também números decimais periódicos, são as dízimas periódicas, que também são números racionais. Exemplo, números decimais periódicos. Se eu pegar isso aqui, 1,33333, assim para o infinito, isso aqui é um decimal periódico. Vamos ver mais na frente que dá para transformar em fração, logo isso aqui é racional, esse número é racional. Se eu pegar bem aqui 0,25, 31 e assim sucessivamente. Então percebam que ele não tem fim, certo? E ainda tem um período. O que é o período? Vamos ver mais na frente, mas eu vou antecipar bem aqui e vou falar que período são os algarismos que se repetem infinitamente. Então, 31, esse é chamado de período, porque sempre vai estar nesse ciclo, 31 e assim sucessivamente. Dízima infinita periódica. O que é? Existem frações que não possuem representação decimal finita. Por exemplo, olha só, quando eu pego 4 sobre 3, vai dar 1,333333. Então, nós temos que essa fração aqui, ela tem um número decimal que não é finito, ou seja, que não tem fim. Aqui, 57 dividido por 133 vai dar 0,42857142. Então percebam que bem aqui quem que se repete? Tem alguém que se repete? Vamos lá, 4, 2, 8, 5, 7 e 1. Tudo isso se repete, 4, 2,
8, 5, 7, 1. Então, isso aqui é uma dízima periódica infinita, porque vai se repetir infinitamente. E essa divisão aqui, 325 dividido por 689, é 0,4716981132. Aqui nós temos o que? Tem alguém que se repete? Não é? Mas também é uma dízima, já que não tem fim, só que ela é periódica. Eu não consegui achar o período, então ela não é periódica, né? Mas também não é finita. Os números decimais em que há repetição periódica e infinita de um ou mais algarismos, dá-se o nome de números decimais periódicos, ou dízimas infinitas periódicas. Então aqui é importante frisar o que? Decimais que há repetição periódica, período é algo que se repete em uma frequência, e infinita. Então, quando acontecer isso, eu vou ter uma dízima infinita periódica. Numa dízima infinita periódica, os algarismos que se repetem infinitamente constituem o período dessa dízima. Então, eu falei, o período é aquilo que vai se repetindo infinitamente. Então, eu marco aquela parte que está se repetindo infinitamente e eu vou chamar isso de período. Dízimos. Aqui eu tenho alguns exemplos. Vamos lá. 0,4444, isso aqui é uma dízima periódica. Observe quem que se repete. É o 4. Então, o período dessa dízima aqui é o valor 4. Uma forma também de representar isso aqui é 0,4 e uma barra em cima do 4. Essa barra é uma simplificação para dizer que o 4 se repete infinitamente. Aqui, 0,131313. Então, aqui eu poderia escrever de que forma também? 0,13, pronto, é o período, e boto um traço em cima do período. Isso já indica que o 13 se repete infinitas vezes. 2,7777, o período é 7, porque o 7 se repete infinitas vezes. Aí aqui nós temos dízima periódica simples. Por que simples? Porque depois, a parte decimal é toda composta por período. Então, olha só, na parte decimal aparece apenas o número que se repete, o período. Então, quando a parte decimal, essa parte aqui depois da vírgula, tiver só período, já tiver todo formado por período, então eu falo que ela é dízima periódica simples. Aqui, nesse caso, aqui, percebam que depois da vírgula, a parte decimal, não aparece ainda o período, porque o período é 2, apareceu um número que não é periódico, que é o 5. Mas, depois do 5, nós temos que o 2 se repete. Então, aqui não é uma dízima periódica simples, porque tem um 5 que está atrapalhando aqui. Então, aqui vai receber outro nome, dízima periódica composta. Porque, por definição, é o seguinte: na parte decimal, que é a parte depois da vírgula, aparece o número que repete período e o outro número anterior antiperíodo. Então, aqui nós temos o período, que aqui é um período, é 2. Olha só como eu vou escrever aqui. 1,52. O traço vai ficar só apenas em cima do 2, porque apenas o 2 se repete. Então, aqui eu tenho um período e aqui eu tenho um antiperíodo, porque não se repete. Toda vez que eu tiver período e antiperíodo, eu falo que é uma dízima periódica composta. Eu tenho aí duas coisas diferentes, o período e o antiperíodo. Fração geratriz. Regras. Dízima periódica simples. Então agora vamos ver uma regra para achar a fração geratriz de uma dízima periódica simples.
Aqui tem, no numerador colocamos o período e no denominador colocamos o número 9, equivalente ao número de casas do período. Então, como é que vamos transformar em uma fração? Toda fração temos o numerador e o denominador. O numerador vai receber o que? O período. Então, no numerador você vai botar o período. E no denominador vai receber 9. Mas só que esse 9 vai se repetir de acordo com a quantidade do período. Que vai na quantidade de casas que formam esse período. Vamos ver bem aqui um exemplo. Vamos lá. Exemplo, se eu tiver 0,2222. Isso aqui é uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula já encontra o período, e o período aqui é 2. Então, pessoal, se o período é 2, você vai pegar o que? Você vai pegar apenas um período e colocar no numerador, 2. E o denominador vai receber o que? Vai receber 9. Mas quantos 9? De acordo com o período. Se o período é formado por apenas um algarismo, então vai receber só um 9. Então, se você pegar uma calculadora, ou mesmo calcular, dividir 2 por 9, você vai achar 0,22222. Então, essa é a fração geratriz dessa dízima periódica simples. Outro exemplo, se eu pegar 0,13 e assim vai indo, certo? Assim sucessivamente. Então aqui vamos ter quem? 13, que é o período, vou colocar em cima, e aqui embaixo, olha só, aqui o período era formado por 2, ganhou um 9. Aqui o período é formado por 2 algarismos, que é o 1 e o 3. Então o 1 recebe um 9 e do 3 recebe outro 9. Ficou o quê? 13 sobre 99. Aí, nesse caso não dá para simplificar, então deixa assim mesmo. Agora, se nós tivermos assim, 1,020202 e assim sucessivamente. Só aqui é uma dízima periódica simples, mas observe uma coisa, a parte inteira não é 0, a parte inteira é 1. Então, como é que resolve isso? Então, resolve através de 2 etapas. A primeira etapa, você vai tirar a parte inteira. Você vai separar a parte inteira dessa outra parte. Então, você vai separar, vou colocar assim, 1 inteiro mais. Se eu tirei o inteiro daqui, aqui vai ficar quanto? 0. Vai ficar 0,020202 e assim vai indo. Certo? Então, quando eu fiz isso, observe uma coisa. O 1, vou repetir o mais. Essa outra parte aqui virou que nem as outras, uma dízima periódica simples, iniciando com 0. Então, aqui vou pegar, qual é a regra? Pegar o período. Quem é o período? É quem se repete, então é 0,2. Vou botar 0,2. Ou simplesmente 2, se você quiser. Só porque que eu vou botar 0,2? Para aplicar a regra aqui embaixo. O 0 vai gerar um 9 embaixo e o 2 vai gerar outro 9 embaixo. Então ficou 0,2 dividido por 99. Como é que resolve isso aqui? Eu vou pegar, vou fazer isso aqui, Repete o denominador. Aqui, pessoal, eu multiplico, depois somo com 2. Multiplico, depois somo com 2. 99 vezes 1, 99. Com mais 2, dá 101. Pronto, 99 vezes 1 dá 99, mais 2 dá 101. Então, se você pegar 101 e dividir por 99, vai dar 1,020202 e assim vai indo. Então, essa é chamada de fração geratriz.
Vamos para agora a dízima periódica composta. Na dízima periódica composta, a regra vai sofrer uma pequena alteração. Aí tem, vamos ler. Para isso, coloca-se o número composto por não período e período no denominador da fração. Então aqui, percebam, o numerador vai receber quem? A parte não periódica junto com a parte periódica. Aí, para cada algarismo do período, continua a mesma regra. Coloca-se o 9 no denominador. E para cada algarismo do não periódico, número que não se repete, coloca-se um 0 no denominador, além de subtrair o número composto pelo não período. Então, pessoal, é o seguinte, aqui nós vamos ter o quê? Vamos aplicar a regra bem aqui. Ó, exemplo, nós temos 0,1777777. Então, perceba que aqui a dízima, o período é formado por quem? 7. Mas antes do 7 tem um valor não periódico, que é o 1. Então, aqui eu tenho o período, que é 7, e aqui nós temos um valor não periódico, que não se repete, depois da vírgula. Então, isso aqui é uma dízima periódica composta. Eu vou aplicar essa regra bem aqui que eu acabei de ler. Qual é a regra? Vamos lá. Eu vou pegar 1, 7, porque o 1. Vou juntar com a parte que se repete, que é o 7. Agora eu vou subtrair da parte que não se repete, que é o 1. Então ficou o quê? 17 menos 1. Mais uma vez, o numerador recebeu quem? Essa parte toda, que é a parte não periódica, junto com a periódica, então forma o valor 17, o algarismo número 17, menos a parte não periódica, que é 1. E aqui no denominador, a mesma regra. Quem se repete? O 7. Então, se o 7 se repete, recebe o quê? Um 9. Esse 9 veio por causa do 7 que se repete. E a parte que não se repete, recebe o quê? 0. Aí ficou 17 menos 1 sobre 90. Se eu 17 tirar 1, vai dar 16 sobre 90. Só que ambos são pares, não são? É 16 e o 90, então dá para simplificar. Simplificar, nesse caso aqui, como ambos são pares, eu vou dividir por 2 em cima, por 2 embaixo. Por que eu faço isso? Porque quando eu vou, se for uma questão objetiva, sempre vai estar a forma simplificada, então vamos simplificar. 16 dividido por 2 dá 8. 90 dividido por 2, 45. Então, a nossa fração ficou 8 sobre 45. Se você pegar 8 e dividir por 45, vai dar 0,1777777. Vamos agora resolver 0,1555. E assim sucessivamente. Primeiro eu vou pegar a parte não periódica, juntar com a parte periódica, que é 5, que é o que se repete, menos a parte não periódica, que é 1. Tudo isso dividido por quem? Quem se repete é o 5, então recebe 9. Quem é que não é período? É o 1, então recebe 0. Aí 15 tira 1, dá 14, sobre 90. Aí se eu pegar aqui, percebo que 14 e 90 dá para dividir por 2. E que ao dividir vai dar 7 sobre 90 dividido por 2, 45. Então 7 sobre 45 é a fração geratriz dessa dízima. Vamos resolver agora 0,811
16666. Para resolver isso aqui, nós temos a divisão. Agora, vou pegar a parte não periódica, que é 81, que é a parte que não se repete, juntar com a parte periódica, que é a parte que se repete, que é 6, menos a parte não periódica novamente, que é 81. Agora eu vou pegar aqui embaixo e vou colocar aqui em 9 e 0. Quantos 9? Quantos zeros? Vamos olhar. Quantos 9? Quem é a parte que se repete? É o 6, então apenas um valor. 9. Quem é a parte que não se repete? 81. Então, vai perceber 0 e 0. Porque 0 do 8, 0 do 1. Resolvendo aqui, eu vou ter 816 menos 81. Aqui vai ficar 5. 11 tira 8. Vai ficar... Vamos fazer essa subtração. 816 menos 81. 6 tirar 1 vai dar 5. Perde 1 aqui, vai ficar 11 tirar 8 dá 3. E aqui ficou 7. Vai ficar 735. Tudo aqui dividido por 900. Observe que terminou com 5, terminou com 0. Dá para dividir por 5. 735 dividido por 5, que vai dar 1 vezes 5, 5 para 7, 2, baixo 3. 23 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20 para 23, 3. Abaixo 5, vai dar 7. 7 vezes 5, 35 para 35, nada. Então deu 147. Vamos agora 900 dividido para 5. 1 vezes 5, 5 para 9, 4. Baixa um 0, ficou 40. 40 dividido para 5 dá 8. 8 vezes 5, 40 para 40, nada. Baixa um 0 e vai um 0. Ficou 180. Então, essa fração aqui, 147 sobre 180, vai ser exatamente a dízima periódica desse valor. Agora vamos resolver 3,4111. Primeiro, vou separar a parte inteira, que é o 3, da parte decimal. 3 mais 0,4111. Perceba uma coisa. Aqui ficou 0 por quê? Porque eu tirei a parte inteira. Eu destaquei a parte inteira. Então ficou 3 mais 0,41. Nessa parte aqui eu vou aplicar a regra. Ó. Repete o 3 lá da frente. Mais. Vou aplicar a regra agora. Vai ficar 4, que é a parte que não se repete, é não periódica. Juntei com a parte periódica, que é se repete, que é 1. Menos a parte não periódica, de novo, que é 4. Dividido por quem? Por 9 ou 0. Vamos olhar. Como a parte que se repete é 1, recebe 9. Juntou com a parte que não se repete, que é 0, ficou 90. Aqui nós temos 3 mais 41 tira 4. Se 41 tira 1 fica 40, 40 tira 3, agora fica 37. Sobre quem? 90. Como é que resolve isso aqui? Vou multiplicar esses dois, vai dar 270. Vou somar com quanto? Com 37. Vai ficar 7. 10 vai 1, 2 e 1, 3. Ficou 307. Tudo isso dividido por 90. Essa é a fração geratriz dessa dízima. Números irracionais, representado pelo símbolo I. Números irracional é todo número que não é racional.
Números em racional é todo número com infinitas casas decimais e não periódico. Aqui um exemplo. Se eu pegar 0,31579 e assim sucessivamente, percebam que aqui não tem fim, mas também não tem um período. Se é infinito e não tem período, ele vai ser irracional. Aí outro exemplo de número irracional é a raiz de 2. A raiz de 2 por quê? Porque se você calcular a raiz de 2, vai dar 1,41, 42, 13, 5, 6. Perceba que não tem fim. E a outra característica é o quê? Que não tem período. Se não tem fim, é infinito, e não tem período, é o quê? Irracional. Raiz de 5 mais 2. Raiz de 5 já é também irracional, porque vai dar 2, alguma coisa. Mas vai dar 2,2366067, isso é a raiz de 5. Se eu somar com 2, vai aumentar só a parte inteira, mas a parte decimal continua a mesma. E como não tem um período e é infinito, então eu falo que raiz de 5 mais 2 também é irracional. Então aqui nós temos o π. O π também ele é irracional, porque ele representa 3,14159265 e assim vai indo, assim sucessivamente. Ele não tem fim e também não possui um período. Se não tem fim e não tem período, ele vai ser irracional. Conjunto dos números reais, da letra R, é a união dos números racionais e dos números irracionais. Então, se eu juntar os racionais com todos os irracionais, eu vou possuir o conjunto dos números reais. Assim, todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais são números reais. Aqui nós temos uma representação de um conjunto contido no outro. Os naturais está contido nos inteiros, e os inteiros está contido nos racionais, e os racionais está contido nos reais. Então, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. E todo racional é real, mas nem todo real é racional. E aqui eu posso dizer que aqui por fora estão os irracionais. Então ficou assim: natural contido nos inteiros, que os inteiros já estão contidos nos racionais, e os racionais contidos nos reais. Então, juntando todos esses conjuntos, vamos ter os conjuntos numéricos, que vai ser formado por quem? Aqui. N, conjunto dos números naturais, Z, conjunto dos números inteiros, Q, conjunto dos números racionais, I, conjunto dos números irracionais, e aí o conjunto dos números reais. Então, isso tudo forma conjuntos numéricos. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Obrigado.